menina, tô preocupada, porque você estava dizendo daqueles documentos em relação ao Prior. Ah, Felipe Prior. Você conseguiu ter acesso. Então, que história é essa? Eu só vou dar uma olhada no bolo que já tá cheirando. Tá, boa, Kátia. É muito interessante que a gente volte a tocar nesse assunto. Sexta-feira, o Melhor da Tarde tocou com muita responsabilidade em cima desse assunto. Foi uma bomba que caiu para todo mundo, mais ou menos na hora que o nosso programa estava começando, né? Da Marie Claire, com a reportagem dos supostos estupros que teriam sido ou não cometidos pelo Felipe Prior. A gente levantou essa questão com muito cuidado, com toda a responsabilidade que o assunto pede. De lá para cá, o que aconteceu? Contradições estão surgindo. Eu aproveito para agradecer o grande jornalista Erlan Bastos, que você conhece, da Rede Meio Norte. Sim, um beijo pro Erlan. Ele é querido, é nosso telespectador também, e lógico, um grande jornalista. Ele foi atrás. Conheci ele pessoalmente. É verdade, ele gosta muito de você, Kátia. E, na verdade, ele foi atrás de alguns documentos. A gente conversou durante todo o final de semana, ele passou para o Melhor da Tarde esses documentos. E essas contradições realmente estão virando o jogo. Por isso que a gente reforçou tanto, Kátia, a responsabilidade em lidar com esse assunto, lida com a vida de uma pessoa que é o Felipe e de outras meninas também. Mas para a gente pontuar e o público de casa que acompanha o Melhor da Tarde poder entender. Então, a gente sabe das declarações, né, daquela reportagem da Marie Claire. A verdade é, Kátia, que o Erlan trouxe isso a público, são pelo menos 3 pontos muito fortes de contradição. A gente tem as imagens aí, a gente pode colocar, eu não sei o que a direção vai querer colocar primeiro, se é a conversa dele com a suposta primeira vítima, porque qual é essa primeira contradição? Vamos ver. Né? A primeira contradição, na verdade... O que você quer pôr primeiro? A conversa, ele disse. Boa. A conversa é justamente isso. Essa suposta primeira vítima, né, que tem o nome resguardado, aquela que teria acusado o Prior em 2014. Na verdade, o que o Erlan Bastos trouxe pra gente, a gente mostra no Melhor da Tarde. Justamente essa conversa mostra que essa menina, no dia seguinte, conversou de uma maneira muito amistosa e carinhosa com o Felipe Prior. Ele pergunta pra ela, você tá bem? Eu tô preocupado, você precisa de alguma coisa? E ela responde, olha, não, eu tô bem, eu já fui no médico, já fui no hospital, tá tudo ok. Realmente foi um corte superficial, agora é só esperar cicatrizar. Ele, mas você precisa de alguma coisa? Ó, tá aí a conversa. E ela fala, não, obrigada. E aí ela faz uma carinha e termina dizendo assim, Fê, de Felipe, por favor, não conta isso pra ninguém. E ele fala, lógico. Ou seja, no dia seguinte, uma pessoa, se ela tivesse Por que ela foi falar com ele, então? Então, e o teor, a forma com que a conversa acontece. Se você ontem foi vítima de uma violência por um homem, hoje você não conversa com esse homem como se ele fosse seu amigo. E é o que acontece nessa conversa, ele ainda perguntou pra ela que você falou, né? Que ele perguntou, e você tá bem? Se precisava de alguma coisa. Ele mostrou preocupado. E ela disse que não, que ela já tinha ido ao hospital, que agora tem que aguardar a cicatrização do cortezinho e pede para ele não contar para ninguém. Por quê? Porque a gente parte do princípio que houve ali uma relação consensual, algum acidente de percurso que ficou meio desagradável. A mulher às vezes fica meio constrangida, né? Fica com vergonha. Então não vai falar para seus amigos que teve isso. Mas nada dessa conversa é relacionada a alguma violência sexual, pelo contrário, somente um sexo entre os dois e que ela pede para ele só não ficar contando para todo mundo. Ponto. É isso, a primeira contradição que desmente a reportagem. É essa. Agora, Cíntia, uma coisa a gente tem que lembrar. O que a gente está falando, gente, são os fatos, são prints dados na conversa do Felipe com essa menina, que o jornalista, o Erlan Bastos, mandou pra gente, pra Cíntia, pro Rafa no final de semana. A gente está mostrando no ar simplesmente os fatos. Agora, eu não sou juíza nem advogada. A Cíntia não é juíza nem advogada, a Rafa também não. O que a gente está aqui é colocando que as coisas estão aparecendo, para depois cada um pensar e tirar suas conclusões, mas quem decide de fato é o juiz a partir dos depoimentos dos envolvidos na história, depois o advogado de acusação e o advogado de defesa. Agora, é verdade, Rafa, que a Globo não quer por enquanto não sair, não terminar essa história, não mostrar mais nada do Prior?
Exatamente, viu, Kátia? Porque o que acontece, na verdade? O que, no fim das contas, o Felipe estava em alta, né? Na verdade, ainda está, né, em alta. O nome dele é um dos assuntos mais comentados aí na internet, independente de seja qual for o motivo nesse momento, né? O Felipe, enfim, ele tinha até uma reportagem agendada para o Fantástico de ontem, em que ia mostrar todo esse sucesso, enfim, essa grande eliminação, né? O número de votos, que foi recorde mundial do programa, toda a repercussão da saída dele, os boleiros, enfim, os jogadores de futebol, a turma do esporte em geral, que estava, enfim, apoiando ele, torcendo para ele. Quando na sexta-feira surgiu, enfim, essa notícia que pegou o Felipe extremamente de surpresa, na verdade. Segundo informações, conversei com alguns amigos próximos dele na sexta-feira, depois do programa. Esses amigos falaram que ele ficou arrasado, ele estava muito mal, muito chateado realmente com todas essas, enfim, essas acusações, que não esperava essas acusações, então ele ficou super chateado. E aí, bom, enfim, com isso a emissora suspendeu essa matéria que seria feita com ele, né, pro Fantástico. E aí a ordem seria a seguinte: não vamos mais tocar no assunto Felipe Prior, porque a gente não quer vincular a emissora a ele, a gente não sabe como vai ser essa história, no que essa história vai dar. Então, segundo informações, a emissora realmente não quer mais tocar neste nome, por enquanto, a não ser na parte jornalística, falando e apurando os fatos, contando o desenrolar dessa história. Mas aquela coisa de entretenimento, vamos chamar ele aqui para esse programa, ou vamos fazer uma pauta do esporte com ele, ou vamos conversar sobre... Não mais. Isso não, por enquanto. Agora, ele pergunta uma coisa, Rafa. Vamos falar já dos outros aspectos, outras histórias que saíram. Mas, e quando terminar o Big Brother, não tem aquela festa que todos os participantes vão? Nessa leva, 2020, BBB 2020, vai acontecer essa festa com todo mundo, não? Então, acredita-se, na verdade, fontes lá de dentro da Globo já dizem que essa festa talvez não ocorra justamente por quê? Porque os participantes que saíram podem ter contato com outras pessoas e aí, consequentemente, aquela coisa de festas... Não, se tivesse todo mundo confinado dentro da casa, beleza, igual as festas estão acontecendo, os artistas estão participando virtualmente, ok? E o pessoal que está lá dentro, eles têm contato próximo ali, sem problema nenhum, porque eles já estão isolados lá dentro. Agora, a galera que saiu do programa, você não sabe, você não controla, né? Você não sabe o que eles podem ter feito, quem eles podem ter encontrado, se eles tomaram os cuidados necessários, se eles contraíram o vírus, mesmo que é assintomático. Enfim, então a emissora suspendeu isso. E, inclusive, o Boninho já deu uma declaração falando que não haverá mais provas, por exemplo, de resistência, aquelas provas longas, justamente para poupar a equipe que está trabalhando lá também, entendeu? Para eles não ficarem horas e horas lá muito tempo. É verdade. Agora, Cíntia, qual outro episódio dessa história que você ia contar? Oi, Kátia. Tá entrando aqui uma interferência, tá, gente? Outra pessoa falando. Bem, vamos lá, programa ao vivo, vamos que vamos. A verdade é a seguinte, então, como você colocou muito bem. Como você colocou muito bem, Kátia, não cabe ao jornalista ou a ninguém que está assistindo bater o martelo em nada. Isso cabe à justiça. O Melhor da Tarde, a gente está esclarecendo dentro de fatos. A verdade é que não existe processo, não existe inquérito ainda. Então, isso é muito importante que a gente coloque para o público do Melhor da Tarde. O que existiu foi a matéria... Não existe? Não, ainda não existe nada disso. O que existe é a matéria da Marie Claire. Não existe um processo, não existe um inquérito. O Ministério Público ainda teria que receber as denúncias para que ele aceitasse essas denúncias, para que daí sim isso pudesse ou não virar um caso, um inquérito ou processo. Isso ainda não existe. Então isso é bom da gente deixar bem claro. E para que elas falaram isso tudo se não abriram um processo? Porque, na verdade, não cabe a elas. Quando você quer abrir um processo ou quer acusar alguém, você vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência, conta o que aconteceu. A partir daí, a polícia passa a investigar, a polícia passa a construir provas suficientes para que aquelas provas, isso em qualquer crime, qualquer caso, tá? Não estou falando só do Prior. E daí, aí sim, a partir do momento que a polícia tem um caso robusto, ela envia para o Ministério Público que aceita ou não o caso. Então, a gente ainda está muito longe disso. A gente está se referindo à matéria da Marie Claire.
Qual é a segunda contradição que o jornalista Erlan Bastos trouxe? Isso caiu também como uma bomba dentro da editoria da Marie Claire. Caiu como uma bomba, a página está sendo bombardeada na internet. Lembra, Kátia, que a gente tinha falado que essa suposta, tá terrível. Lembra que a gente tinha falado que aquela suposta primeira vítima teria sofrido um corte profundo de 3 centímetros, usou fralda, tudo aquilo a gente falou porque estava na reportagem da Marie Claire. O laudo, dizendo que tinha um laudo médico. Qual é essa contradição? Que é o que a gente traz para o Melhor da Tarde. Não existe laudo médico. Não existe essa palavra, laudo médico. Não. O que existe é um prontuário de uma menina que deu entrada, assim, no hospital, na companhia da mãe. E nesse prontuário médico que a gente também tem, a conclusão da médica é a seguinte, que no lábio esquerdo, a gente sabe que a nossa região íntima é uma região sensível, todo mundo sabe, tem terminações nervosas, tem veinhas. Sim. No lábio esquerdo houve um pequeno corte, de 1 milímetro ali pequenininho, não havia sangramento ativo, então no máximo ela aguardaria uma cicatrização normal, que é aquela semana, e esse corte teria sido proveniente de um ato sexual normal. Não de uma agressão ou de um ato violento, mas de um atrito entre um ato sexual. Ou seja, pode acontecer de no ato sexual fazer um cortezinho, estourar uma veinha, deve ter sangrado um pouco na hora, eles ficaram assustados, por isso que eles conversam no dia seguinte. E aí, lá no prontuário médico diz que o repouso vai cicatrizar, tá ok. Em nenhum momento isso é laudo, não é laudo, em nenhum momento atingiu o músculo, nada disso. Então, acho que é bom que o nosso programa que vem acompanhando o caso, vem esclarecendo tudo, a gente volta a agradecer o Erlan Bastos e, por favor, reforçar, quem na internet, a famosos ou não, que ficam xingando ou criticando, cuidado, porque lá na frente, dependendo do resultado de tudo isso, vem processo. Cuidado, gente, cuidado. A gente não estava lá, a gente não sabe, então tem que tomar muito cuidado. A gente não é o juiz, não é advogado de defesa nem de acusação. E é fácil a gente julgar os outros, tanto um lado quanto o outro, né? Você está sentado em casa, eu também estou aqui em casa, sente em casa, a gente fala o que a gente quer, achando que não tem consequência, tem que ter consequência sim. Então, o que a gente está mostrando no Melhor da Tarde são simplesmente documentos que chegaram até a gente, vindos através do jornalista Erlan Bastos, um beijo para o Erlan, por sinal. E aí, essa história... Não sei como vai acabar, mas cada hora tá mais enrolado, né?